Bom, vamos lá, né? Seguindo aqui com os desafios aí quando se começa um novo ano, né? Falando muita gente busca prosperar, né? É muito comum assim nas viradas de ano você fazer sempre essas reflexões, né? Porém, a gente precisa, não adianta esperar por milagre, né? A gente pensa sempre que a gente tem muita motivação ali no início, né? Mas normalmente a gente se perde ao longo do ano. Então a ideia é que a gente fala um pouco isso, né? O que a gente pode fazer, como é que a gente consegue realmente construir um ano próspero, né? E não só começar um ano próspero, né? Mas sem ter um processo, né? Querem prosperidade, mas sem ter aí uma rotina, né? Querem ter aí crescimento, mas sem passar por desconforto, né? Então, a prosperidade ela não nasce desse entusiasmo que a gente tem de início de ano, né? Mas ela nasce da repetição, né, daquilo que é importante todos os dias, né? Então, aqui já trazendo até um princípio bíblico, né? Em Provérbios 21:15 ele fala, né, os planos do dirigente conduzem à fartura. Então, ou seja, eu tenho que ter um planejamento e eu tenho que ter aí a disciplina na execução, né? Disciplina é diferente de rigidez, tá? Então, assim, porque disciplina não é uma prisão, mas é uma direção, ou seja, é eu ter um norte bem definido e todas as minhas ações me guiarem para isso, né? Então, eu preciso ter disciplina financeira, né, com aí liberdade, eu preciso ter disciplina espiritual para me trazer aí clareza e paz, né? Eu preciso ter disciplina emocional para me trazer aí decisões melhores, né? E eu preciso ter disciplina no tempo para eu conseguir ter aí um crescimento consistente, né? Então, quem não se disciplina vive apagando incêndio e acaba não tendo essa visão de prosperidade, né? Mais uma vez aqui trazendo um princípio bíblico, né? Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, né? Mas os desejos do dirigente são amplamente satisfeitos, né? Então, Deus é um Deus de princípio, né? E princípios não funcionam aí por emoção, mas funcionam por constância, né? Então, Deus abençoa sempre sementes, né? Não os impulsos aí que a gente tem, né? Deus vai honrar sempre processos, né? Não atalhos, né? A prosperidade, então, sem disciplina, ela vai ser perdida aí ao longo do processo, né? Então, antes de pedir, né, crescimento, expansão, a gente precisa, né, entender se a gente está sendo disciplinado aí naquilo que a gente se propôs a fazer, né? Então, importante a gente fazer essa reflexão, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de questões financeiras, né, a gente precisa controlar os gastos para permitir investir, né? Se eu quero desenvolver intelectualmente, eu preciso ter uma disciplina de leitura, né? Se eu quero ter saúde, eu preciso ter uma disciplina de alimentação, de exercícios, né? Então, muitas vezes a gente não tem vontade de fazer as coisas, né? Porque nem tudo isso é prazeroso, mas a gente precisa fazer para atingir aí os resultados que a gente espera, né? Então, uma rotina espiritual, por exemplo, né, não pode ser só nos momentos de crise, porque senão você não vai conseguir ter aí os resultados, né, esperados. Então, finalizando, né, se você quer ter prosperidade, né, com sentido, com paz, deixando, né, um legado, não peça para ter menos desafios, né, mas peça mais disciplina, né? Então, a disciplina que você pratica hoje é o milagre, né, que você vai chamar de prosperidade amanhã.
Então, vamos lá, para se ter uma vida aí com muita sabedoria e prosperidade, é importante a disciplina, tá? Grande abraço.